Muito boa tarde. Como andam as coisas por aí? Iniciando a semana, tudo bem com vocês? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Estamos fazendo nossos estudos. Quanto mais conhecimento, mais se expande a perspectiva. Quanto mais se expande a perspectiva, mais lucidez sobre o que é importante, o que é mais importante, o que é menos importante, sobre os valores. Quanto mais lucidez ética, melhores as decisões. Quanto melhores as decisões, melhor a vida. Nada mais importante do que cultivarmos esse processo, do que seguirmos esse processo de aprender, fortalecer valores, tomar boas decisões e crescer, crescer e crescer. Ótimo crescimento para vocês, muito bom que tenham decidido parar um pouco para aprender, para receber intuições, porque em bons estudos sempre se recebe boas intuições. Todos nós somos sempre assistidos e bem assistidos quando nos dedicamos a bons estudos. Como aparelho de rádios, com boas sintonias, vem boas músicas, vem boas notícias. Busque o reino dos céus e seu ajustamento a ele, e tudo mais te será acrescentado. Ensinou Jesus. Que assim seja. Tudo começa sempre conosco. Toda melhoria, toda luz, ajuda-te e o céu te ajudará. Que assim seja conosco. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o tema da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. A ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Há muito tempo as antigas mitologias de todos os povos apontam com nomes diferentes, mas que os fenômenos naturais são presididos por espíritos. A chuva, a seca, os vulcões, furacões, os terremotos, tudo seria fruto de trabalho de extensas legiões de grandes espíritos que presidiriam esses fenômenos amando do Senhor, amando de Deus. Vamos ver o quanto isso é verdade, o quanto isso tem de realidade segundo os próprios espíritos. Nada melhor do que essa oportunidade. Vejamos que Kardec teve essa linda chance de fazer uma longa entrevista com espíritos de luz e, organizando essas perguntas, trouxe para a humanidade esse fabuloso Livro dos Espíritos. Nós temos, se não a mesma oportunidade que Kardec, mas a oportunidade de estarmos com ele e com os bons espíritos, estudando essas perguntas e respostas. 1019 perguntas e respostas, os temas os mais interessantes, como esses que nós começamos no encontro passado a conversar, a estudar, e hoje vamos continuar. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, hoje na questão, começando pela questão 537. Nela, Kardec pergunta assim: a mitologia dos antigos, de diversos povos,
era inteiramente fundamentada sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que os espíritos eram considerados divindades. Os antigos representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns se encarregavam dos ventos, outros do raio, outros do reino vegetal, etc. Essa crença possui fundamento? É assim que se dividem os espíritos que atuam sobre os fenômenos da natureza? A resposta vem: essa crença não possui fundamento e está longe da verdade. 537A, Kardec continua, ainda levando em conta as ideias da mitologia. Poderiam existir espíritos vivendo no interior da Terra e dirigindo os fenômenos geológicos? A resposta foi a seguinte: esses espíritos não habitam efetivamente o interior da Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem de acordo com as suas atribuições. Um dia os homens terão a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderão melhor. Aí entenderemos até certos milagres de Jesus, que caminhou por cima de mar, que parou tempestades, as próprias curas. Sem dúvida, não apenas Jesus conhecia a organização dos espíritos na influenciação dos fenômenos naturais, da matéria, do clima, dos próprios animais, mas dialogava, influenciava, determinava muitos dos seus movimentos pela sua altíssima hierarquia, pelo seu profundo amor. Ele tinha uma autoridade, tem uma autoridade ainda maior agora, sobre os fenômenos naturais, porque o maior poder da Terra, a maior força do universo é o amor. Pergunte a um bebezinho e ele lhe dirá. Pergunte a um deprimido e ele lhe dirá. A um suicida, a um criminoso. Todos os problemas humanos representam carência de amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Com ele, todas as soluções vêm. Se nós fôssemos lúcidos, nos concentraríamos, não importa por que doutrina, por que religião, por que forma, por que ciência, por que filosofia tocássemos na questão da evolução, se conhecêssemos a importância do amor, o poder do amor, nós estudaríamos em nós, estudaríamos na vida e aceitaríamos o grande exercício, o sublime exercício da prática do bem, da prática do serviço compassivo, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, como fabuloso exercício de expansão da consciência e de aprofundamento do amor. Muito bom. Pergunta 538. Os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza formam uma categoria à parte no mundo espiritual? São seres especiais ou espíritos que tiveram encarnações na Terra, assim como nós?
Dizem os espíritos: alguns espíritos já estiveram encarnados na Terra e outros ainda vão encarnar. Pelo conjunto da revelação dos espíritos, nós podemos deduzir que não há categorias especiais de espíritos, conforme as diferentes teologias, mitologias estabelecem. O que existem são particularidades nas tarefas, mas sempre levadas a cabo por espíritos de maior ou de menor hierarquia. Todos já tendo tido ou destinados a ter encarnações, aprendizados, sofrimentos, curas, serviço, fraternidade, amor. Muito bom. Pergunta 538A. Kardec diz assim: esses espíritos pertencem aos graus superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Podemos dizer que são todos seres menores, como muitos supõem ser as ninfas, as salamandras, os gnomos, os sacis. Cada sistema, cada mitologia, cada cultura apresenta determinados tipos de personalidades espirituais que coordenariam, que direcionariam certos grupos de fenômenos. Pergunta Kardec se os espíritos que atuam sobre os fenômenos da natureza pertencem aos graus superiores ou inferiores da hierarquia espiritual. E a resposta é a seguinte: a tarefa que desempenham é que vai determinar. Por exemplo, numa escola, os melhores pedagogos, como por exemplo Paulo Freire, apontam que todos os adultos que atuam numa escola são educadores. Todos. E, aplicada essa pergunta à situação da escola, podemos questionar: será que todos os educadores que existem numa escola, portanto todos os adultos que atuam numa escola, pertencem ao mesmo grau informacional e cultural? A resposta, coerente com essa que os espíritos nos deram, sobre os graus superiores ou inferiores na hierarquia espiritual dos espíritos que atuam sobre a natureza, seria essa mesma, dizendo assim: a tarefa que desempenham é que vai determinar, em quase todos os casos, o grau de superioridade ou de inferioridade de um espírito. Na média de todos os funcionários que atuam na limpeza, na cozinha, como inspetores de alunos, como os professores, secretários, equipe técnica, direção de uma escola, cada um terá a escolaridade, a preparação compatível com a tarefa que desempenha. As mais altas exigindo mais escolaridade, as mais simples exigindo menos. Mas é impossível dizer que todos os funcionários que desempenham todas as tarefas têm o mesmo grau. Não. No geral,
pode-se falar que a tarefa que eles desempenham é que vai determinar a sua superioridade ou inferioridade no rol da formação dos trabalhadores, na escala de formação dos trabalhadores em nossa sociedade. Então, o grau, a hierarquia espiritual dos espíritos que atuam junto à natureza pode ser material e mais voltada, pode ser mais material ou mais voltada para o uso da inteligência. Alguns que atuam sobre a natureza podem ter uma tarefa mais material e outras pessoas, outras individualidades, outros espíritos ter uma tarefa mais voltada para o uso da inteligência, para a abstração, para os valores. E a cada trabalhador, em cada função, é exigida uma certa hierarquia. Como numa empresa perfeita, cada hierarquia, cada função mobiliza um trabalhador com sua respectiva formação superior, com pós-graduação, mestrado, doutorado, ensino médio, ensino fundamental. Não é assim? Parece absolutamente lógico. Então, o grau superior ou inferior na hierarquia espiritual dos espíritos que atuam sobre a natureza depende da tarefa que eles vão desempenhar. Ela pode ser mais material ou mais voltada para o uso da inteligência. Existem os que mandam e os que executam. Aqueles que executam tarefas materiais são sempre de um grau inferior. E isso vale tanto para os espíritos quanto para os homens. Claro, já descobrimos isso, não é? Muito bom. Por aqui vemos que se nenhuma mitologia apresenta um quadro exato do funcionamento da espiritualidade, nenhuma mitologia também vai aparecer totalmente equivocada a respeito desse mesmo funcionamento da natureza. Todos têm algum grau de verdade, algum grau de precisão e algum grau de fantasia, de mito mesmo, que as diferentes culturas vão promovendo de acordo com o seu grau de adiantamento, de acordo com a sua evolução. Não é? Muito bom sabermos disso, muito bom compreendermos isso, entendermos que determinadas religiões, como especialmente as xamânicas, que engloba os sacerdotes, que dirigem espiritualmente as sociedades dadas como mais primitivas, como as indígenas, as comunidades aborígenes, que caracterizam-se por um intenso intercâmbio, uma intensa relação com a natureza. Esses xamãs, esses pajés, têm um saber muito mais desenvolvido do que aquele do homem civilizado, apesar de seus muitos diplomas, dos seus mestrados, doutorados, das suas tecnologias. Sim, o homem lúcido
Sim, a criatura que aprendeu a mexer com as forças da natureza ganha um enorme poder, uma fabulosa capacidade de intervir nas situações. Porque as energias dos vegetais, por exemplo, são maravilhosas para que um espírito atue no campo terapêutico. Trabalhar com as energias das coisas, das naturezas, das pessoas, ajuda demais a contribuirmos para processos terapêuticos, para processos de intervenção e defesa e segurança espiritual, ajuda na construção de fortalezas, de colônias espirituais, de hospitais, porque tudo é energia. E aquele que sabe manipular, trabalhar, direcionar essas energias das coisas, dos seres, das pessoas, dos mundos, terá muita capacidade de ajudar, de promover o bem, de construir, de regenerar. Essa palavra tão fantástica que resume muito da tarefa do momento, do que todos os espíritos lúcidos precisam aprender. Precisamos demais aprender a tarefa da regeneração, porque só aquele que estiver não apenas formado teoricamente, mas dedicado a tarefas de regeneração no campo da saúde, no campo da educação, no campo da ciência, da filosofia, da religião, reunirá condições de permanecer no mundo em regeneração, que é o estágio para onde a Terra está crescendo. Claro que não é por currículo que os espíritos serão selecionados, claro que não é por rótulo, por títulos acadêmicos, por hierarquias humanas. Claro que o que nos habilita para estarmos na Terra, mundo de regeneração, é práticas efetivas no campo da regeneração. Por isso, a coisa mais lúcida que pode fazer qualquer espírito que se candidate à evolução é a prática do bem, é o serviço compassivo, é a mobilização das suas energias, das energias dos outros, da energia da totalidade da natureza em função do bem, em função da cura, em função do aprendizado, em função da construção e da limpeza e da regeneração do mundo. Um grande abraço, um prazer estarmos juntos com esses estudos tão especiais. Amanhã terminaremos esse campo da influência dos espíritos na natureza com mais informações, mais convites à expansão da consciência, mais força e lucidez no processo de assimilação dos verdadeiros valores da vida com Jesus Cristo. Paz e bem, ótimo final de dia a todos e até amanhã.